Agora são 12 horas e 12 minutos ao som da flauta andina. Como é que é o nome da nossa musiquinha, Júlio Afonso? Marcha Turca. Marcha Turca. No carnaval eu perguntei se não tinha de tamborim. Ah, é? Não tinha, marcha né, andina tocando, flauta andina tocando marcha turca. Do Mozart e do Beethoven. Ali, porque Mozart viveu um pouquinho antes de Beethoven, nasceu antes, então eu acho que foi ele que compôs. Não, foi o Mozart com 7 anos que fez a música. Que fez essa música? Foi o Mozart. O Dante, o negócio é o seguinte, vamos voltar na chikungunya ou continuamos ou mudamos a página? Bom, a gente pode continuar falando de dengue, chikungunya, são 13 casos por dia em Foz do Iguaçu de dengue. O Ayrton até falou hoje, né? Muito pouco se fala da chikungunya, né? O Pois pessoal é, foca daí- mais na dengue e no Zika Prima mesmo. pobre do Zika? Não, e daí quando ele falou isso, eu lembrei de ontem, uma profissional de saúde dizendo o seguinte: os médicos estão se confundindo na hora do diagnóstico. Você chega no posto de saúde com os sintomas são basicamente parecidos. mesmos. São praticamente os mesmos. Você vai saber com a confirmação do exame. Outro jeito não tem como saber qual das 3 você está. E aí eu acho que tem muita gente com diagnóstico de dengue e às vezes pode ser uma zika, uma chikungunya. Aconteceu isso com meu filho, ele tinha todos os sintomas e, segundo o médico explicou, a zika ela tem os sintomas físicos de dor menos intensos que o da dengue. E ele fez o exame para dengue e deu negativo. Ele foi tratado como dengue, ou seja, só hidratação e aqueles remédios para você ter menos de desconforto, mas eu tenho a impressão que o caso dele foi de zika. Mas, de qualquer forma, o tratamento é o mesmo. Não tem. O mal-estar, De qualquer exatamente. forma, não tem É o tratamento. não tratamento, né? É paracetamol e água. Muita água que você não consegue tomar, porque o gosto na boca é muito ruim, você não consegue. Aí o médico recomendou que ele tomasse 6 litros de água por dia. 6 litros? Quem consegue? Eu consegui. É Eu não difícil. consigo. Você fez isso? Não, eu tomei o Mar Morto inteiro, né? Porque de água. Secou o Mar Morto. 12 e 14. Quem planta quer o prazer de colher muito, gastar pouco e proteger a sua terra. Pela primeira vez, pequenos, médios e grandes produtores têm à sua disposição adubos ótimos e muito barato. Camas de aves enriquecidas com adubos químicos por apenas R$ 250 cada 1.000 quilos. Nitrogênio organomineral por R$ 20 cada bolsa de 30 quilos. A Agropasso entrega na sua propriedade, diretamente de sua fábrica, na linha Coser em Matelândia. Entre em contato pelo telefone 3028-3037 e o telefone 9974-6857, o telefone celular. agropassobrasil@hotmail.com é o e-mail da Agropasso. Visite o Facebook, onde encontrará muitas informações. Enes, o que você quer acrescentar no programa de hoje, numa sexta-feira? Olha, você sabe que a gente que tem que tomar remédio para controlar a pressão, para controlar a... Sei, eu sei. Esse negócio todo aí, né? A receita, ela tem uma validade, ela começou com 60 dias, depois foi para 120 dias, há muito tempo ela está 120, mas passa rapidinho, quando você vê, já foi, você chega lá e o farmacêutico diz o seguinte: não tem jeito mais, aqui não está, aqui estourou já 10 dias, você tem que voltar ao médico, ele dá uma receita nova, às vezes só para isso, né? Agora ampliaram, o Ministério da Saúde ampliou para 180 dias. Esses remédios de hipertensão, diabetes, a coisa toda. Os anticoncepcionais permanecem com 365 dias, um ano, né? Isso melhora muito a situação, porque aí você não tem que estar correndo atrás do médico, esperando o dia para a consulta, né? E dá uma perturbação até razoável esse tipo de coisa. 180 dias é razoável. Você vai ao médico apenas, digamos, 2 vezes ao ano, para exatamente pregar a receita e ir na farmácia popular, eu esqueci de dizer isso, a farmácia popular que faz essa entrega desses remédios, né? 12 horas e 17 minutos, a temperatura é de 31,4 aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Então a Rádio Cultura transmite o Foz e transmite o PSTC, domingo direto. Como é que é o nome do estádio lá, Júlio? O Birajara Medeiros. Não sei quem fosse o Birajara Medeiros, mas deve ter sido uma figura importante lá em Cornélio Que Procópio. agora, inclusive, tem iluminação artificial o estádio. Já pode ter jogo à noite, foi inaugurado na última partida contra o Toledo.
Ô, Natália, você veio para advogar também em Foz do Iguaçu ou só veio para comunicar? Não, eu vim para advogar. A ideia é advogar. É claro que se eu puder unir as duas coisas, e essa é a intenção, é o que eu pretendo fazer. Mas eu quero ter como atividade principal a advocacia. Eu me formei, né, passei no exame da ordem, estou concluindo pós-graduação em Direito Médico, que é uma área que eu gosto bastante, que envolve direito do consumidor, e é isso que eu quero fazer. Há uma especialidade, e o que enfoca o direito médico que você está fazendo? Olha, o direito médico, ela é voltada para as questões que envolvem essa relação médico-paciente, hospitais-paciente. Seria a mesma coisa assim, é um direito do consumidor, só que ligado à área médica. Porque em relação a uma prestação de serviço. Exatamente. Para o direito brasileiro, o médico, o atendimento médico, o paciente é um cliente. Perante o direito do consumidor. Perante o direito do consumidor, o paciente é um cliente. Menos o paciente do SUS, porque não há o pagamento. Mas, mesmo assim, ele pode incorrer em todos os casos de erro médico, de diagnóstico errado, que as pessoas acham que um erro médico, muitas vezes, é uma cirurgia feita errada ou alguma coisa mais grave. Não, um simples diagnóstico errado, ele é um erro médico. E os planos de saúde, Natália, como é que entra nessa... São os nossos maiores clientes, né? Assim, os planos de saúde, as questões de exames, internações não autorizadas, isso é um foco bastante do direito médico, porque os planos de saúde, eles não querem cobrir, né? Eles sempre se recusam. Se eles puderem não pagar... Eles não pagam. Vão lutar eles não pagam, eles não pagam, não tem jeito. Então, o direito médico, ele vem muito forte nessa questão. Ele é um direito novo, né? E que tende a crescer, porque a população aumenta, ela envelhece, ela demanda mais serviços médicos, o sistema público de saúde não dá conta de atender. Então, tudo isso é o nosso foco. 12h19, nós vamos ficar com a Natália. Quem sabe a Natália vai bem no programa, Enes? Alguma restrição ou não? A 97.7 precisava de uma voz feminina, de uma jornalista. O Rodrigo, com aquela loucura dele, queria de qualquer forma, e aí foi citado o nome da Natália. E a Natália foi lá para conversar, tal coisa, tal. Aí o Rodrigo me perguntou, escuta, como é que nós vamos saber se ela desempenha ou não esse papel de jornalista? É muito simples. É entrevistar ela, acabou. Vamos entrevistá-la. Não foi isso? E aí, quem é que foi entrevistar a Natália? Eu. Olha que bacana. É amor antigo, então. Muito antigo. Nossa, estou pensando a gente se divertia nas pré-manhãs, né? Porque era antes de ser manhã ainda. Uma simples paquera aqui e tal. Não, é bem longe. Não, o interessante é o seguinte, ela passou com louvor. Passou com louvor, que bom. Então, Natália, tá aí, ó. Já tem o Caleb, você que está indo embora para São Jorge, aprova a chegada. Está aprovada. Está aprovada? 12. Vai me substituir à altura. 12h21, a temperatura de 31,7. Quer uma receita de lucro certo? Tem nas gôndolas do seu supermercado, lanchonete, bares e restaurante, os produtos Venturini. A panificadora Venturini não cobra a taxa de entrega, viu? Você pode ligar para o 3524-2772, no Jardim Curitibano, que é na Avenida Andradina, 1587. Diga, Dante. Olha, ontem, essa semana aconteceu a primeira captação de órgãos do Hospital Municipal desse ano. Foi uma menina que morreu, ela tinha 20 anos, né? E ela conseguiu doar aí, órgãos como o coração e córnea, então, para outras pessoas. E foi interessante, a enfermeira-chefe do hospital municipal, ela fez um alerta que é muito difícil, né? A decisão da doação de órgãos, né? Que sempre tem que acontecer pela família. Ou é o esposo, a mulher, ou então o pai, ou então filhos, né? Essas são as pessoas que podem permitir essa doação. E ela disse que as pessoas confundem muito, por não querer, né? Claro que se deixar a família, as pessoas confundem o coma da morte encefálica, né? Acontece a morte encefálica, a família é avisada e perguntada se quer fazer a doação de órgãos, e muita gente não quer porque diz, mas eu tive um amigo que voltou, né? E hoje vive bem. Então ela diz que é uma confusão, ela diz que a morte encefálica ela não volta, é morte, né? A pessoa morreu, o cérebro parou e não tem mais jeito, não volta nunca mais. Então ela disse, explicando isso bem, né? Que as pessoas devem conversar, inclusive, com seus familiares, né?
dizer da vontade que tem da doação quando morrer, para que haja uma conversa, porque às vezes, porque ela contou ainda que muitas vezes a dúvida do familiar é se a pessoa queria ou não, né? E às vezes acabam não permitindo por não saber da vontade da pessoa que acabou falecendo. Então é importante essa conversa com os familiares. Olha, deixa eu te falar uma coisa aqui, e depois. Primeiro eu vou te contar um caso, ocorrido em Maringá. Pai e filho de 14, 15 anos de idade, menino. O menino, por qualquer razão, escorrega, cai num ginásio de esporte, vendo handball, assistindo handball. Bate a cabeça na quina da arquibancada, o menino vai em coma para o hospital, os médicos atestaram depois morte encefálica, e pedindo uma autorização do pai e da mãe, se no caso de vir a óbito o filho, e que tudo se desenhava para isso, poderia fazer a doação dos órgãos. E o pai e a mãe, naquele momento, disseram não. Daqui a pouco, colocaram um padre conhecido em Maringá, para fazer uma intermediação da conversa entre o pai e mãe ali, né, para ver se era sensível a doação. Mas o pai no ponto de interrogação, será que ele vive, será que ele volta, será que ele não volta? É uma agonia que eu jamais gostaria de passar por isso, né? Aliás, ninguém quer passar por isso. Pelo sim, pelo não, Menes, o que ocorreu é o seguinte, o menino veio a óbito e o menino foi sepultado, claro. E daqui a pouco, uma freira da Santa Casa, que você conhece na Vila Operária, lá em Maringá, diz a um membro da família do menino, mas vocês fizeram uma boa ação com a doação dos órgãos. E aí o pai e a mãe dizem, como assim? Alto lá, que história é essa? Entendeu? E não tinha sido feito qualquer autorização ao hospital, e a coisa está dando pano para manga ainda em relação a isso lá na cidade de Maringá. Bom, ontem na cidade de Toledo, enfim, eu acho que foi em Toledo, alguém veio a óbito e os órgãos poderiam ser aproveitados para vários órgãos, para transplante, de vários transplantes. E aí o problema da condução desses órgãos, que também eles não podem, de perpétuo, ficar armazenado, ainda que seja o local mais esterilizado possível e com condição de temperatura. Ele tem um certo prazo, né, coração, fígado, enfim, qualquer outro órgão. O que isso vale dizer, Dante? Que não só as pessoas, seja por crenças religiosas, seja por desconfiança do sistema, porque corre a boca pequena, será que não venderam os órgãos? Será que não sei o quê? Será que não mataram para tirar os órgãos? Será que não passa na frente? Aí vem para ajudar a diretora do hospital evangélico de Curitiba, quem é que não está lembrado da doutora Morte lá, né? Que diz segundo o promotor de justiça. E aí vem só o promotor e o delegado que dizem isso, né? Quer dizer, duas autoridades dizendo o seguinte, não, ela determinava quem é que chegava mais cedo para ver Jesus. Para liberar leito. Para liberar leito de tal. Sim. Tinha nisso tudo a questão do transplante de órgãos, né, que é o ponto de interrogação. Então, o Brasil tem uma boa intenção da comunidade médica, maravilhosa quanto a isso. E se sabe que muitas e muitas vidas são salvas. E quando não, por exemplo, o olho, por exemplo, né? Quer dizer... Meu filho tem 2 olhos transplantados. Transplantado aí, ó. Quer dizer, isso é... Os 2. Passou a ser comum, inclusive. As córneas. Então, tem que ser feito um trabalho, a meu juízo, tem que ser feito um trabalho de interlocução muito sério no Brasil a respeito disso, sob pena de ficar sempre esse ponto de interrogação. Mas deixa eu te colocar uma coisa, até porque eu já vivi essa experiência, meu filho tem o transplante das 2 córneas. Eu vou te interromper, porque eu quero ouvir primeiro o seu Leonardo, daí você completa. Vamos lá, seu Leonardo. Seu Leonardo, bom dia. Bom dia. Diga lá, meu amigo. Bom, a respeito do transplante de órgãos que vocês estão falando, eu, por exemplo, na minha opinião, o transplante de órgãos é uma coisa interessante, que todos deveriam, acho que até deveria haver mais divulgação, além do que é feito, certo? Porque, veja bem, eu tenho um ponto de vista, eu, no caso, eu seria doador de órgãos, mas, ao mesmo tempo, a gente vê tanta maracutaia na saúde, às vezes, eu autorizo meus familiares que doem meus órgãos, mas, às vezes, para onde vai esses órgãos? Quem realmente vai ser, em quem vai ser reaproveitado?
muitas vezes se cobra por esses órgãos. E esses órgãos, na verdade, foram doados para implantar numa pessoa que realmente precisa, que não tem condições, ao meu ver. Agora, não sei qual é o ponto de vista... Mas, senhor Leonardo, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor tem alguma informação? O senhor tem alguma informação de que alguém pagou pelo... de repente pagar o ato cirúrgico, essas coisas, mas o senhor tem alguma informação de que alguém pagou por algum órgão? Olha, a informação que eu tenho, até o meu ver, é porque eu tive um irmão meu que foi enfermeiro em hospitais, certo? Certo. Ele trabalhou no Hospital Cajuru, em Curitiba, e ele disse para mim, segundo informações assim, né? Ele dizia na época o seguinte, que muitas vezes esses órgãos são transplantados e tem muita gente, corre-se muito boato, que tem muita gente que não doa órgãos exatamente por isso, porque às vezes são cobrados absurdos, porque não há uma fiscalização em cima disso, realmente. Ok, senhor Leonardo, olha, muito obrigado pela informação que o senhor está colocando, pela sua opinião. Eu também concordo com o senhor, eu acho que todos nós haveríamos de ser doadores em potencial, aí vai ter a questão médica de fazer a avaliação, mas que realmente existe no Brasil, a intenção é boa, é maravilhosa, mas que existe sempre pontos de interrogação em relação a isso. Quando ele fala do Hospital Cajuru, o senhor Leonardo fala, olha, nesse final de semana lá é faixa de Gaza, entendeu? Porque é para onde vai, né? Quer dizer, toda a traumatologia de final de semana, de acidente, isso, aquilo, é no Hospital do Cajuru, que tem pronto-socorro, inclusive, nesse sentido. Bom, pelo sim e pelo não, foi essa informação que você deu para nós. Na verdade, eu falei, córneas, na verdade, ela doou fígado, pâncreas e rins, que foi possível. Né? Então, veja... São 3 vidas, né? 3 pessoas. Então, o seu filho que você estava contando... Não, era só para voltar a essa questão da aceitação da família pela doação. O que acontece em Cascavel, pelo menos com córneas? A abordagem à família só é feita depois de constatada a morte. Tipo, não a morte encefálica, que a gente sabe que, teoricamente, na prática... Não há nenhum sinal vital mais. Não há. Morreu. Infelizmente, seu parente morreu. Só depois entra a equipe da coleta de órgãos para conversar com a família, entendeu? Porque se você fala morte encefálica, as pessoas não... Muitas vezes elas acham que realmente tem uma chance de sobrevivência. Agora, a morte é diferente. É só uma questão de abordagem. Tanto é que em Cascavel não existe fila, pelo menos na época que o Pedro fez o transplante de córneas, não havia nenhuma fila para transplante de córnea. Falar em córnea, Natália, ontem nós estávamos vendo, me ajuda a lembrar, Júlio. São Paulo, uma cidade de São Paulo, São Bernardo, né, se não me engano. Em São Bernardo. Ocorreu um mutirão de cirurgia de cataratas, né, num hospital, e foram 27 pessoas fazer a cirurgia, e 21 perderam totalmente a visão do olho operado por conta de uma bactéria. Aí, no colírio, como aconteceu aqui, lembra? Aqui aconteceu, é verdade. Aconteceu lá no Padre Monte. 6 anos, 5, 6 anos. E até teve uma informação hoje que eu andei observando, parece que no Rio Grande do Sul teve um caso parecido também, hoje ou ontem, pessoas perdendo a visão por conta aí de uma bactéria nesse mutirão de cirurgia de cataratas. Porque essa bactéria, para atingir o olho, ela está exatamente em algum medicamento, que é ministrado ali, né? Aqui foi num colírio. Colírio, né? 12h31, ali realmente... Aí, eu lembro disso. Bem lembrado pela Natália que aqui aconteceu isso também. A idade, né? Eu sou mais velha. Não, mas eu estava aqui. Você estava aqui já, né, Dante? Agora eu lembrei. Você também lembra, né? Teve a moça da cobra. Aquela da cobra... Teve a moça que morreu sem o antídoto da picada de cobra, né? E rodando para cima e para baixo, e eu acho que é lá. Não é lá. Eu acho que é lá. Tá, daqui a pouco veio a óbito a pessoa. 12h31, o que você quer colocar? Hoje será divulgado às 4 horas da tarde o resultado do vestibular da UniOeste. Os 5 campos têm Foz do Iguaçu, Toledo, Cascavel e Francisco Beltrão e Marechal Cândido Rondon. E também hoje, às 3 horas da tarde, será divulgado a lista prévia aí dos aprovados para o agente de apoio. Essa primeira lista aí dos 200 primeiros colocados, mais 100 que ficam no cadastro reserva. E aí, se alguém tiver alguma questão que acha que está errado, pode recorrer até o dia 19 de fevereiro, quando finalmente sai então a lista já definitiva, e aí sim começa as contratações. Se começa as contratações com aquele caso, se o prefeito conseguir resolver o problema de poder contratar ultrapassando
a folha salarial aí do município, que hoje está passando dos 50%. O limite, né? Do limite, exatamente. Do limite O gatilho já foi puxado. O gatilho já foi puxado, e é o seguinte, ontem estava conversando aqui conosco o Sérgio Beltrame, né, que é secretário de governo, do prefeito Reni Pereira, e tem uma determinação judicial que se abram as vagas, que se preencha o que deve ser preenchido no quadro de funcionários para atender esse serviço de prestação de serviço e atendimento às crianças aí das creches. O prefeito Reni Pereira tentava um entendimento com o Tribunal de Contas do Estado se esta determinação judicial permitiria a ele ultrapassar. Penso que não. O fato do juiz dizer o seguinte, você tem que pegar e contratar, não quer dizer que você tem que ultrapassar o limite. Ele teria alternativas aí. Né? Ele vai ter que... Agora fica aquela história, entre a cruz e a espada, quem que demite, quem é que vai... Quem é que será demitido? Ele tenta também uma forma ali de tirar os funcionários do hospital, né, que estão cadastrados como recebendo da prefeitura, e há uma diferença. Ele vai tentar também essa questão aí resolver para conseguir contratar esses 200 agentes de apoio que necessitam para as creches aqui de Foz do Iguaçu. Olha, eu não sei se é o prefeito Reni Pereira que continua, se será reeleito, ou qualquer outra pessoa que venha a ser eleita. O novo prefeito de Foz do Iguaçu padece de um problema muito sério. Esse limite prudencial, entra mês, sai mês, não dá para contratar, tem que dispensar. Entra ano, sai ano, entra mandato, sai mandato. Entra mandato, sai mandato, faz igual Maringá, 30%. 30% do orçamento para funcionário, e temos conversado. Mas daí o meu compadre me ajudou na eleição, o nosso não sei quem, eu vou ter que governar com 45 partidos, porque eu sou democrático, cada um me traz um caminhão cheio de aspônio para eu ter que empregar, e fica desse tamanho a coisa. Estipula por lei o limite de cargos comissionados, que daí acaba com isso também. Mas tem a lei. Tem a lei. O problema é que aquela coisa, daí é o seguinte, mas está muito alto, né? Aí você pega o entendimento do gestor, do administrador. Caso, por exemplo, o orçamento da Câmara de Vereadores. Você pega vereador dizendo que os 6% que é de direito da Câmara tem que ser gasto. 6% em cima de 700 milhões? São 42 milhões, parceiro. 42 milhões. Né? Quer dizer, meu Deus do céu, o que é isso? Então, tudo bem, Foz do Iguaçu está ali nos 2 pontos qualquer coisa, 3%, até justiça seja feita, tem que elogiar o Duso tem devolvido dinheiro que vem do cofre público, tem devolvido para o Executivo, tem feito algumas economias, vamos dizer assim, em que pese os assessores todos continuam tudo por lá, viu, Enes Mendes da Rocha? Continua todo mundo lá. Eu acho que aí não mexeu em nada, né? Me parece que não mexeu nisso ainda, né? E aquela situação do prefeito também, que gradativamente ele iria extinguir certos cargos lá é diferente, é o CC1, CC2, CC4, até quando... Era até CC5, né? CC5. Mas ele trocou a nomenclatura, eu acho que o Reni trocou. O prefeito não funciona mais como funcionava na gestão do Paulo. Projeto para a Câmara, para cortar, né, todos os cargos de comissão, e que também acabou a discussão, né? Morreu o assunto e ninguém mais falou nisso. Mas os cargos de confiança, os CCs, eu entendo que eles são importantes. Eles são importantes. Mas quantos, Natália? Quantos? Não, obviamente não na quantidade, não na utilização que ele é feito hoje. O que eu acho que você, é a mesma coisa você na sua empresa. Quem que você quer mais próximo de você para um momento que você não esteja, para fazer uma tarefa que seja muito importante e que você só vai confiar a alguém da sua absoluta confiança, né? Usando duas vezes o termo confiar. O CC é aquela pessoa, entendeu? CC 300? Não, por isso que eu estou falando. Não se discute a quantidade, se discute a necessidade de você ter esses cargos. Olha, eu não sei se dentro desse critério, que eu acho um critério louvável que você está colocando, se haveria necessidade de mais do que 10. Mas é isso que eu estou te falando. É aquele núcleo duro da administração, né? Você precisa. Claro. Você precisa. Tá, eu levaria alguém para olhar as finanças do município, alguém que tecnicamente compreendesse. De sua inteira confiança. O setor fazendário ali, cuidado, contador. Daqui a pouco está tudo certinho, né? Uma assessoria jurídica, né? Seriam basicamente os secretários. Exatamente isso. O resto, parceiro, olha... mas algum assessor mais direto ali, como do gabinete, né? Coisas do dia a dia. Mas isso que a Natália fala, o núcleo central. Com muita boa disposição, você sendo bem bonzinho com os companheiros do Arruma 20. Entendeu? Eu gosto do governo federal, que são 50 mil
de confiança. Ó, falar em governo... Haja confiança, hein? O cara tá lá em Uruguaiana, a presidente Dilma tá lá Ela não faz ideia que o cara exista. Mas não faz ideia que o cara exista. Anunciou o corte de 3 mil assessores no ano passado ainda, não cortou ninguém, ela fez aquelas... Ficou o cafezinho do Reni. E os 3 mil ficaram lá e sem fazer nada, porque eles cortaram... Estão no limbo. E eles ficaram antes pelo menos tinha alguma coisa para fazer, agora não tem nada para fazer. Tinha o que fazer. E aí com a readequação que foi feita, eles ficaram sem fazer nada, porque os demitidos não foram demitidos e continuam lá. Só que uma coisa os perfumados do PSDB diz que vão dar algum apoio agora para a presidente Dilma. Vá. Entendeu? Eu acho que... Bom, mas... apoio. Eles sempre apoiaram, né? Nunca fizeram nada contra. Isso é verdade. Isso é verdade. É que eles são da opinião de que quem não atrapalha muito ajuda, né? Não, mas olha, eu imaginava que o PSDB, enquanto partido, enquanto esses de alto coturno, que fazem parte do partido, o ano passado bobearam muito, né? Mas essa crise política, principalmente a política e a financeira também, está mostrando que o PSDB não tem a solução. Mas não é a solução, Dante. Porque ninguém tem, na verdade. Tem coisas. Não, peraí. Qual que era a piada do PSDB no início? Não lembro. Que era tucano? Não lembro. Em cima do muro. Até hoje ele ainda não sabe. Dizem que o deputado tucano ele tem uma gravata no seu guarda-roupa e pergunta para a esposa com qual gravata ele vai... Eles não conseguiram chegar à conclusão do que fazer o ano passado, por isso não fizeram nada. Pelo sim, pelo não, quer dizer, a presidente Dilma, coitada, né? A presidente Dilma tinha que pedir uma licença, mas é uma licença, o que você acha? De uns 6 anos, mais ou menos. Né? 6 anos? 6 vidas. Uns 6 anos, mais ou menos, assim, Eu né? acho que já deveria ser a aposentadoria definitiva, né? Olha, as coisas mais difíceis que tem para uma pessoa pública é trabalhar sem ter apoio público. Todas as medidas que se toma não têm apoio. Se tiver apoio político, não tem apoio da popularidade. A pessoa perdeu, a gente no dia a dia, se você na tua rua perder as amizades que você tem, as relações que você tem, fica até ruim você andar naquela rua. Agora imagine para uma pessoa que administra 200 e tantos milhões de pessoas, né? Um PIB, né, cada vez mais caindo, as pessoas caindo o seu poder aquisitivo. Como é que fica isso? A fila de desempregados. Quer dizer, por onde você vai, por mais bem intencionado que você seja, nas suas propostas, você é rechaçado, você é aplaudido da forma ao contrário, né? É na base do panelaço. Você não pode falar em público. Você, digamos aí, perdeu aquela amizade que você tinha com o povo. Quando você perdeu a credibilidade. Perde tudo. Aí você a credibilidade vai para o espaço. 12h40. Eu, infelizmente, noticio o falecimento de Ernestina Chagas Galiano, de 77 anos de idade, uma senhora aposentada que morreu no Hospital Costa Cavalcante. Ela está sendo velada na Avenida Fiorino Brol, 1524, São Sebastião, cemitério Jardim São Paulo, será o local do sepultamento. Faleceu também Mateus Henrique Moura de Oliveira, um recém-nascido, no Hospital Costa Cavalcante, e será sepultado no Parque Nacional. Faleceu Valdomiro Ferreira dos Santos. Valdomiro Ferreira dos Santos, um senhor de 72 anos de idade, lavrador, faleceu no Hospital Municipal. Assembleia de Deus do Jardim Canadá é o lugar do seu velório e o seu sepultamento será no cemitério Jardim São Paulo. Faleceu Lorival Manuel da Silva, de 59 anos de idade, um eletricista no Hospital Municipal, Rua Rio Branco 89, na Vila C, é o local do seu velório e o sepultamento no cemitério Três Lagoas Novo. Faleceu Lourdes Prestes Caetano. Lourdes Prestes Caetano contava com 87 anos de idade, faleceu no Hospital Costa Cavalcante, Capela 1 do cemitério São João Batista, local do velório, e o sepultamento no cemitério Jardim São Paulo. Faleceu também Velci Ávila dos Santos. Velci Ávila dos Santos, de 31 anos de idade, faleceu por arma branca, foi atingido, é a história que o Eli contou aqui para nós, da esposa que matou. A pessoa está sendo velada em Medianeira e ele é lá da terra do Valdir Sampaio, Pérola do Oeste, onde será sepultado. Tiago
Lavarias Ritter, de 20 anos de idade, ele é de Medianeira e faleceu no hospital municipal. Para lá foi trasladado. Faleceu também Aparecida da Silva de Jesus, 57 anos de idade, uma diarista no hospital municipal, é de São Miguel do Iguaçu. João Rodrigues dos Anjos, 87 anos de idade, ele era um senhor aposentado, corpo sendo velado na rua Heleno de Freitas, próximo aqui da Rádio Cultura, 2381, Morumbi 3, cemitério Jardim São Paulo, local do sepultamento. E por fim, e com pesar, eu noticio o falecimento de Melanie Kelmy Schroeder. Esse obituário de ontem. Eu peço desculpa, porque esse acabou vindo também, não só o de hoje, como o obituário de ontem. Foi os dois juntos. Foi os dois. Estava assustada com a quantidade de mortes. Exatamente. Mas o de hoje exatamente. tem bastante. Eu estou com o de hoje aqui, ele é bem maior. O seu Dante e a dona Cida não prestaram atenção. 12h43, 32,1 é a temperatura em Foz do Iguaçu. Depois a gente fica com cara de guri mijado, né? O Globo está gritando a seguinte manchete: diplomatas acertam cessar-fogo e ajuda humanitária na Síria. Ou seja, a Rússia não manda bala para os aliados dele e os Estados Unidos não municia os que são contrários ao Bashar al-Assad. Como é que é o nome do Bashar al-Assad. Al-Assad, né? O não vale esse cessar-fogo para o Estado Islâmico. Esses vão continuar levando bomba. Só que não é só do Estado Islâmico que leva bomba, né? É a população que sofre. Segundo os entendidos, Nelson, esse pedacinho do globo pode ser o desfecho da guerra mundial. Como de discórdia, né? Eu também Mas quem é que ganha essa guerra, Enes? Quem ganha essa guerra? Essa Todos guerra, perdem, né? eles estão discutindo muito, os analistas dizem o seguinte: se começar isso aí lá na Síria, é possível que haja uma guerra permanente, que é uma guerra terrestre. É por terra isso aí, né? Mas segundo... Se os Estados Unidos, que estão achando muito bem elaborados planos para eliminar aí esse, como é que é? Bashar al-Assad, Bashar al-Assad. Esse sírio. Esse filho do capeta. Porque ele tem as costas quentes de quem? Putin. Ele tem um apoio da Rússia nisso aí. Você imaginou que desgraça vai virar isso aí? É que eles não entendem, né? Como é ruim a democracia. Essa família está mandando lá quase um século. E o bom é que ele tenha que durar mais 50 anos comandando do jeito dele e tal, porque ele é a solução da lavoura. Ou seja, que é poder, né? Folha de São Paulo, Planalto adia anúncio do corte de gastos para março. Entendeu? Começou o seguinte: a presidente Dilma disse em novembro de 2014, ela disse assim, vocês se preparem, viu, rapaziada? Porque eu vou cortar muita gente aí. Passou 2015, vamos adiar para março de 2016. O estado de São Paulo, o registro de dengue aumenta 50% no Brasil. E aí já não é mais Foz, já não é a Pérola do Oeste, não é mais São Paulo, já não é mais a região do Norte e do Nordeste, é o Brasil todo, é a América Latina, e das Américas, por enquanto, um pouquinho imune a tudo isso, o Chile e o Canadá, por conta do Oceano Pacífico e das geleiras que por lá ajuda, né? Temperatura, não cria o melhor espaço. Mas daqui a pouco eles compram aí uma liquidação de agasalho. A minha esperança é que chegue aos Estados Unidos, porque daí eles conseguem... Não, mas chegue em grande escala, porque aí sai medicamento, sai vacina... Não, mas já saiu 2 bilhões de dólares ontem. Mas a Fiocruz, ela tem estudos avançados já. Ela tem, mas como já foi dito aqui, a primeira vacina são 18 meses, mas né? uma vacina não fica pronta não fica. 5 anos. Olha, eu tenho comigo o seguinte, que faz 20 anos que essa história da dengue, que começou lá no Rio de Janeiro, e todo mundo achou que eles iam ficar só no Rio de Janeiro, torcendo para o Flamengo, na praia de Copacabana, e que o mosquito faz mais de 20 anos isso, entendeu? E agora está aí. E agora está o cara da pranchita, está o cara de Foz do Iguaçu, e está a polícia, e está não sei quem. O valor econômico, o dólar sobe pelo terceiro pregão em meio à tensão no exterior. O 0 Hora diz que proposta para a reforma da presidência vai atrasar, e é aqui que entra o PSDB, dizendo que vai apoiar essa questão de mudança da Previdência, sempre na minha vez. Brasil Econômico, Itaú e Banco do Brasil sobe juros de cheque especial e empréstimo pessoal. Gazeta do Povo, governo prepara socorro
As áreas que estão contaminadas... Peraí. Governo prepara socorro às aéreas. Não entendi bem aqui o que quer dizer. As empresas aéreas. Sim, são empresas aéreas. Isso mesmo. Que estão querendo o quê? Eles tiveram um Eles querem prejuízo de socorro. 6 bilhões esse ano, todas juntas, né? Gol, TAM, Azul. Ou vem somando um prejuízo, assim... Queda na venda de passagens e aumento dos preços, né? Agora eles estão tentando medidas e tal para proteger o consumidor, mas ao Está mesmo sendo tempo... pensado em abrir o capital para capital internacional, né, das linhas aéreas brasileiras, e tentar amenizar esse problema. Mas passagem aérea está impraticável. Agora tem um A Gol detalhe. tenta cortar tudo. O que é isso, hein, Enes? Você que entende também de avião lá em Minas Gerais, quando você era criança pequenininha. Não, é carroça. Não, mas teve aquele avião que tu contou a história lá de Paranavaí, que baixou lá e tal. Mas já aqui no Paraná é diferente. É diferente. Já é diferente. Não, o que me chama a atenção, eu não entendo desse mercado e tal, né? É que o avião que é muito caro, a manutenção que é muito cara, o jeito de voar... Porque volta e meia você tem empresas no mundo todo quebrando, né? Volta e meia você tem empresa quebrando. Ou fazendo fusão, ou O Brasil isso, tem umas aquilo e coisas tal. na aviação aérea interessantes que os Estados Unidos é bem diferente. Aqui o avião voa vazio, mas eles não diminuem o preço da passagem. Nos Estados Unidos, se sobrou cadeira, eles vendem a $20 e pronto. Sim, E aqui você não. vai, Aqui não quanto voa mais vazio. próximo da hora da cinco decolagem, dentro do avião, ele vai. mais cara fica a passagem. Sim, o sujeito... aí ele te vende 2 meses antes, a empresa... Vou dar meu nome, a Gol. Você comprando com 2 meses de antecedência, 1 mês de antecedência, você vai e volta de Curitiba com menos de R$300. Se você for comprar uma passagem para amanhã, você vai 1.600, 2 e pouco, não tem critério. Eu acho que Não há avião é igual critério. hotel, né? Se tiver abaixo de 50% a ocupação, pode fechar. Eu não sei qual é, mas sempre me chama a atenção isso, né? Porque 50%, eu acho, da ocupação de um avião é para pagar a despesa. E começa e daí faz umas escaramuças e surgiu uma empresa nova e não sei o quê, e a Trip, isso aqui, daqui a pouco já o governo lá comprou, mas daí vem a Lanchile, compra mais não sei o quê, aí funde com a TAM, não sei das coisas. Todo dia Aí tem a Passamedo, né, que é a nova, a Passaredo. A Passaredo, Passamedo. Essa patina. A Gazeta do Iguaçu está dizendo o seguinte, a Gazetinha do Bonato, que a Receita Federal concentra 80% das operações de repressão no estado do Paraná. 12 horas e 50 minutos. Alguém quer colocar alguma coisa no contraponto ou não? Ninguém tem assunto hoje? O que mais que nós vamos colocar, Enes? Final de semana meio borocochô, vamos enfrentar o mosquito da dengue, o que mais, Enes? Bom, eu tenho uma notícia do outro lado da fronteira. O Dante precisa autorizar a chuva. Se ele não autorizar, não chove. Está autorizada, pancadas de chuvas isoladas todo final de semana. Né? Ontem choveu, a madrugada choveu, sim, à noite. Choveu pancadas de chuvas isoladas. No centro choveu. Mas estava abafado essa madruga, hein? No centro chegou a chover, assim, durante a madrugada, um pouco. Porque de manhã estava molhada, as ruas estavam molhadas. 12h50. A temperatura nesse momento em Foz do Iguaçu é de 32 graus, ponto 1. Segunda-feira, seu Dante, o senhor comanda o contraponto da cultura. Até na quinta-feira, hein? Opa, segunda a quinta. De segunda a quinta. Vai ter um mandato longo. A Natália vai ficar aí, então. A Natália vem junto? Vocês querem a Natália junto? A Natália vem junto, então, aqui no Contraponto da Cultura. Porque a Natália é o seguinte, ela fez uma promessa que ela vai trabalhar gratuitamente apenas 5 anos. Depois é que ela vai tentar fazer... É uma experiência, né, gente? Como experiência. O Caleb, o que você vai fazer na transmissão de domingo, você que é o comandante da pré-jornada? Nós vamos abrir a partir das 2 horas com informações do Foz do Iguaçu, com as outras informações também dos outros campeonatos. Vamos ter aí entrevistas com os jogadores do Foz. E aí, a partir das 4 horas da tarde, é quando abre a jornada lá em Cornélio Procópio, e a gente entra em cadeia com a rádio de Cornélio Procópio. Não, os nossos narradores lá da Rádio do Valrides, lá da Rádio Cornélio, estão a postos. Nós vamos fazer com uma identidade de Rádio Cultura a nossa transmissão, com todos os nossos anunciantes, sendo anunciados os seus institucionais, como a gente sempre faz. Depois o Foz do Iguaçu volta e joga contra J. Malucelli no outro final de semana. no outro fim de semana. O Jotinha está o que na tabela, Júlio? Está empatado em todos os critérios com o Foz.
Então não dá para decidir quem é o quinto e quem é o sexto. Hoje teria que fazer um sorteio. Quem joga contra quem nesse? O Curitiba joga onde, Caleb? Agora nessa rodada... O Atlético pega a equipe do... Agora fugiu também. Contra o Maringá já jogou. Quem são os próximos opositores de Foz e Jotinha? O Foz pega o Jota agora, depois pega o Atlético, depois pega o Londrina em casa. A rodada agora do final de semana vai ser aberta no sábado, Atlético Paranaense e J. Malucelli, às 5 horas da tarde. No domingo tem Operário e Maringá, no Germano Krieger, 5 horas. O Londrina enfrenta o Cascavel no Estádio dos Pássaros. O Toledo vai jogar no 14 de dezembro contra o Coritiba. E aí o PSTC recebe o Foz. E às 19h30 de domingo tem Paraná Clube e Rio Branco. 12h53, vamos embora, Dante. A Olga está mandando um boa sorte, sucesso para a Natália, que ela seja muito bem-vinda. A Olga, eu vou te contar uma coisa, viu? A Olga é o seguinte, quando a gente elogia o Paulo McDonald, ela fica faceira e liga aqui para a rádio. Meu Deus do céu, o que é isso? E fala que não sei o quê. Olga, a saúde de Foz do Iguaçu não melhorou em nada do tempo que era do Paulo McDonald, que era ruim, barbaridade, era só o hospital que se livrou. 12h53, vamos embora, voltamos na segunda-feira com o Contraponto da Cultura.